Bom dia, meu nome é Deusanira e eu estou aqui juntamente com as minhas colegas de turma, Maria do Socorro, Auridiane, Joseilma e Glécia. Somos acadêmicas do quinto período do curso de Licenciatura em Pedagogia, ofertado pelo Centro Universitário INTA, Uninta, EAD. O polo deste fica localizado no município de Castanhal. Estamos reunidas com o objetivo de discorrer acerca da disciplina de Seminário Interdisciplinar 5, com o tema Responsabilidade Social e Meio Ambiente, o qual vem acompanhado da temática Educação Planetária para o século XXI. Escolhemos para realizar o nosso trabalho o subtema Poluição dos Rios. Sabemos a importância da água para as nossas vidas, ela é essencial tanto para a natureza quanto para o ser humano. Diante disso, se faz necessário um cuidado maior com relação à preservação dos rios, uma vez que através deles pode resultar na sobrevivência da humanidade. Somos conscientes que para tudo que realizamos no dia a dia necessitamos de água, por exemplo, no campo. Os rios são utilizados desde o lazer até a irrigação de plantações, que por vezes é gerado desta colheita o sustento de uma família. Na cidade também se necessita de água, seja para os cuidados básicos de higiene quanto para a nossa manutenção. Percebemos que a poluição dos rios tem sido constante devido ao avanço do desenvolvimento e à falta de planejamento e também por causa do aumento da população, onde é necessária a construção de mais casas e que, por falta de espaço adequado, algumas delas são construídas às margens dos rios, afetando o meio ambiente de forma avassaladora, pois a poluição dos rios não é prejudicial somente para a natureza, mas também a toda a humanidade, interferindo diretamente em nossa saúde. Quando se aborda a poluição, esta não é somente visualizada através dos entulhos jogados às margens dos rios, mas também mediante o mau cheiro que causa desconforto e que afeta a todos ao redor. Existem muitos rios poluídos no mundo, mas como exemplos aqui no Brasil, podemos citar o rio Tietê e o rio Pinheiros, ambos localizados na cidade de São Paulo. Estes rios têm sido demonstrados nas mídias sociais com frequência, levando assim ao conhecimento da população a necessidade de que se tenha ciência dos acontecimentos em virtude da poluição recorrente e que a própria população possa ter mais cuidado ao fazer o seu descarte. A poluição dos rios acontece devido a vários motivos, dentre o mais comum, a falta de consciência das pessoas, pois muitos descartam seu lixo nas ruas e, vindo a água da chuva, transporta todo esse lixo e despeja nos rios, causando não só poluição, mas também a contaminação. Diante dos fatos mencionados acima, sentimos a necessidade de elaborar essa pesquisa com o intuito de reforçar para a sociedade a necessidade de cuidar melhor do nosso espaço ambiental. Queremos, através desse vídeo, levar o conhecimento do que está ocorrendo no meio ambiente e poder mostrar que é possível, sim, equilibrar de forma segura e com respeito à natureza, resultando assim numa sociedade mais humanizada, preocupada com o bem-estar de todos e do meio em que vive. Neste trabalho, descreveremos o contexto do objeto de exploração que nos leva a uma questão muito importante, que é a preservação do meio ambiente para que possamos viver com uma qualidade de vida saudável. Se é necessária a mudança no comportamento da sociedade, é preciso então que todas as pessoas saibam que a cooperação de qualquer cidadão é primordial para a conservação do meio onde habitamos e que somente assim será garantida a sobrevivência da raça humana. Demonstraremos que é possível despoluir, só precisamos de consciência, cuidado e respeito por aquilo que nos é oferecido e que só nos faz bem. A poluição dos rios é causada por diversas formas, tendo a principal causa o esgoto doméstico. O Instituto Trata Brasil diz que apenas 37,9% de todo o esgoto produzido em todo o país é tratado, e a outra parte não tratada é que vai para os rios. Ela é altamente prejudicial. Os rios são os primordiais para a vida humana, tanto no meio urbano quanto em meio rural, pois ele é responsável por gerar água para o consumo humano. No entanto, esta função está sendo ameaçada por conta do alto nível de poluição dos rios brasileiros, considerando a definição usada internacionalmente de que qualquer objeto ou substância que interfira no equilíbrio de um ecossistema é um poluente. O nível de poluição dos rios brasileiros tem diversas causas. É válido citar que essa poluição acontece através de vários motivos, dentre elas o esgoto doméstico, os influentes industriais, os metais pesados, os poluentes orgânicos persistentes e o lixo. O esgoto doméstico, quando são jogados aos rios, contamina a água e os seres vivos que nela habitam, prejudicando suas vidas e também os que os consomem. Influentes industriais, quando lançam os líquidos nos rios, podendo provocar efeitos, dependendo de indústrias que o produz, podendo até prejudicar as pessoas que moram por perto,
correndo o risco de adoecer e até mesmo levar à morte. Metais pesados, o mercúrio, o cadêmio e o chumbo, eles são altamente tóxicos e causam até mesmo o câncer. Eles acabam gerando grande contaminação em os rios e para os seres humanos, causando assim doenças às pessoas. Poluentes orgânicos persistentes. Eles persistem por muito tempo no meio ambiente, prejudicando os rios e o ar e têm um nível de ação contaminante que persiste por muito tempo. O lixo. Sabemos que o descarte do lixo inadequadamente traz graves impactos ao meio ambiente. É prejudicial ao ser humano e para os rios e todo o nosso planeta. A poluição dos rios traz graves consequências para o meio ambiente, prejudicando o desenvolvimento natural das plantas e sujando em demasia as águas dos rios, fazendo-as mudar de cor, ou seja, deixando muito turvas, assim atrapalhando o processo de fotossíntese. Os animais também sofrem com essas poluições que atrapalham a oxigenação das águas dos rios. Temos, por exemplo, no município de Aurora do Pará, o rio Coité e o rio Irapuru. Estes eram lugares de lazer onde a população se reunia para desfrutar da paisagem, seja tomando banho, pescando ou fazendo outras atividades. Atualmente, ambos se encontram poluídos, mas ainda assim, muitas pessoas os utilizam para a pesca e, como consequência, adoecem por conta dos peixes intoxicados e contaminados ali presentes, devido à água do esgoto que é jogada diretamente no rio. Quando chove, a água desses rios transborda e muitas vezes passa por cima das ruas e entra água em grande volume para dentro das casas, trazendo animais e algumas vezes animais perigosos e hostis. Sabe-se que não é correto que hajam casas próximas do rio, já que esses problemas acontecem com frequência. Porém, os gestores do município não mostram iniciativas sobre providenciar saneamento básico com o intuito de melhorias e despoluição desses rios. E os moradores são prejudicados, seja por conta de rachaduras, pelo fato dessas casas serem construídas em regiões inapropriadas, entre outros. Percebe-se que não é somente no município de Aurora do Pará que existe estes entraves, em vários outros rios, próximos ou não próximos, como o Rio Tietê, o rio mais poluído do país, e vários outros. É preocupante a situação desses rios, pois muitas pessoas jogam lixo nas ruas, não atentando para as consequências futuras. E quando a chuva vem, esse lixo é levado para dentro dos mesmos. Sabemos que as garrafas PET e as latas de plástico, dentre outros materiais, levam anos até sua degradação completa. E com isso surgem vários problemas, como enchentes que por vez alagam as casas, destruindo os imóveis e causando doenças que eventualmente pode levar a óbito. No mundo em que vivemos, a contaminação da água é responsável por mais de 10 milhões de mortes anuais, sendo que a metade desse número corresponde à população infantil, que sofre com as consequências desse problema crítico. A nova iniciativa do governo foi a construção das primeiras estações de trabalho de esgoto da cidade. E foi na década de 70 que os resultados estavam finalmente sendo alcançados. Com a volta do salmão, peixe sensível à poluição e exigente em matéria de água limpa, o Tamisa tornou-se um exemplo de sucesso no programa de despoluição das águas.
As medidas que foram adotadas para despoluir o Tamisa começaram com a construção do sistema de esgoto da cidade de Londres, na Inglaterra, que havia sido destruído durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que toda a sujeira fosse para o rio. O começo da despoluição do rio Tamisa deu-se na segunda metade da década de 1930, com o programa de saneamento básico. Já nas décadas seguintes, foram aprovadas leis rigorosas sobre o uso de agrotóxicos. E a preservação dos rios, arredores do rio e a conscientização da população também foram medidas essenciais para despoluir o rio Tamisa, pois permitia sua recuperação e evitando que ele voltasse a ser poluído. O descarte incorreto pode entupir os sistemas de drenagens pluviais e dificultar a situação da população nas chuvas. E esse simples ação que pode evitar até mesmo a proliferação de insetos peçonhentos, roedores, escorpiões, e evite usar plásticos. Sempre que puder, substitua o uso por panos, vidro ou outros materiais. Os plásticos que seguem pelas correntezas do rio desaguam no mar e não tem para onde escoar, demorando anos para se decompor na natureza. Se todos nós fizermos a nossa parte, podemos amenizar a situação e, através da conscientização das autoridades, autuar os que não estão dispostos a preservar nossos recursos hídricos. Descarte o óleo corretamente. Não jogue remédios ou dejetos sólidos no vaso sanitário. Cuidado com as lavagens. Descarte o lixo corretamente e evite usar plásticos. Diante da pesquisa realizada, conseguimos alcançar o que esperávamos: visualizar a realidade e ir a fundo na descoberta por novos conhecimentos. Sabemos que no decorrer da história da humanidade e que com o crescimento das cidades e de uma forma desordenada, o avanço da indústria e da tecnologia, acabamos poluindo, destruindo os rios, não só os mesmos. Às vezes por inocência, ignorância, falta de conhecimentos e de técnica, mas também, muitas das vezes, por ganância, em benefício próprio e por questões financeiras. Pesquisamos no site do IBGE e nele nos mostra, no ranking de 10 posições, os rios brasileiros mais poluídos. Vou citá-los da 10ª posição ao primeiro. 10º, Rio Doce, nasce na cidade de Ressaquinha e Ouro Preto, em Minas Gerais. 9º, Rio Paraíba do Sul, com a nascente em Areias, no estado de São Paulo. 8º, o Rio Caí, em São Francisco de Paulos, no Rio Grande do Sul. 7º, Rio Capibaribe, na cidade de Jataíba, em Pernambuco. 6º, Rio das Velhas, que nasce em Ouro Preto, em Minas Gerais. 5º, Rio Gravataí, nasce na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. 4º, Rio dos Sinos, nasce na cidade de Caraá, no estado do Rio Grande do Sul. 3º, Rio Ipojuca, com a nascente na Serra das Porteiras, em Pernambuco. 2º, Rio Iguaçu, com a nascente em Curitiba, Paraná. E em 1º, o Rio Tietê, que nasce na cidade de Salesópolis, em São Paulo. Verificamos também alguns exemplos de rios despoluídos no mundo, como o Rio Tamisa, em Londres, no Reino Unido, o Rio Sena, em Paris, na França, o Rio Tejo, de Lisboa, em Portugal, e, para nossa surpresa, o Rio Jundiaí, localizado em Jundiaí e outras cidades do interior paulista, em São Paulo, Brasil. Assim, podemos tentar abranger esses exemplos e deixar um bom legado para as futuras gerações. Pois o importante é fazermos algo. O que não podemos é ficar de braços cruzados diante de uma realidade tão preocupante. E se trabalharmos juntos, sociedade e educação, podemos colher bons frutos. Haja vistos que formamos um todo, onde se divide responsabilidade e se multiplica soluções.
colaborando assim para uma política de cidadãos conscientes. Encerro nosso trabalho de pesquisa sobre a poluição dos rios com o pensamento de Zanella, que diz assim: